feliz com o rendimento, ele passou para 3 atacantes. Então, assim, essas 2 mudanças configuram uma transformação enorme no Flamengo. Enorme no que a gente vinha vendo do Flamengo. E é simples. Ele tentou, não deu certo, vou ter que mudar. Mudou um pouquinho para não mexer drasticamente, também não deu certo. E ele chegou num ponto em que ele sabe que a corda está esticada para ele e que ele teria que tomar alguma atitude, teria que procurar soluções. E para o momento, para o imediatismo que o Flamengo exige, por um começo ruim, por perder 3 títulos, e correu o risco de perder mais uma decisão, ele procurou alternativas para o momento. Eu não sei, não acredito, não tenho como intuir isso, que ele vá continuar, que isso seja um modelo de jogo que ele goste de jogar. Sim. Eu acho que foi mais uma coisa circunstancial para conseguir um efeito imediato dentro da análise do adversário dele. E para frente eu não tenho ideia do que ele vai fazer, mas ele precisava resolver o problema e entregar resultado agora, porque a gente sabe que ele estava muito pressionado. É uma partida, o jogo contra o Fluminense, que acaba acontecendo a expulsão também do Samuel Xavier. Depois o Diniz também é expulso e é algo que leva para o segundo jogo. Ou seja, ficou muito difícil a situação do Fluminense. Sim. Mas o que é que você imagina, André? Você imagina um Flamengo que está começando a encontrar o caminho com essa equipe que a gente viu? Ou você acha que foi algo pontual e que as coisas vão voltar a ser como a gente já viu no começo da temporada, na temporada passada? Pois é, Marcela, você perguntou para o Praz. Teve mesmo o dedo do Vitor Pereira na vitória? Eu acho que teve mais o dedo do Santos na vitória. No período em que o Fluminense era muito melhor que o Flamengo e teve uma escapada num erro de saída de bola, e o goleiro flamenguista impediu um gol que poderia mudar a história do jogo. E se tratando de um clássico decisivo, primeira partida de decisão de título, esses gols eles acabam tendo um peso muito grande. É claro, a gente não tem a resposta do que aconteceria no jogo se o Fluminense saísse na frente. Porém, eu não entendi o Flamengo fazendo uma grande partida, embora é óbvio que o resultado tem uma importância e um tamanho inegáveis. Por que eu não entendi o Flamengo tendo feito uma boa partida? Porque, de novo, aquilo que a gente enxerga como um grande jogo do Flamengo é outra coisa. É alguma coisa que a gente se acostumou a ver a partir de 2019. É errado fazer essa relação sempre? Talvez, porque o tempo passou, é outro comando, basicamente os mesmos jogadores, mas uma outra realidade e uma necessidade de apresentar resultados agora, depois de tudo que aconteceu em 2023. O Flamengo não pode se dar o luxo de não ser campeão estadual. O que a gente volta a falar. Em relação ao que eram os objetivos do Flamengo quando o ano começou, o estadual era apenas mais um estadual. Agora as coisas são diferentes. Uma coisa que eu acho que é preciso valorizar é a personalidade. Muita gente tem escrito coragem, né? A personalidade do Vitor Pereira, a não só deixar um jogador do chamado quarteto mais talentoso no banco, como agora deixar o segundo jogador no banco, e esse jogador sendo o principal ídolo desta época no Flamengo. Então nós estamos acompanhando uma época em que o Flamengo é candidato a tudo e ganha um monte de coisas. O principal ídolo estava no banco de reservas para iniciar uma partida decisiva de campeonato estadual contra o maior rival. Verdade. Era apenas um Fla-Flu. E além do Everton, o Everton Ribeiro, porque tem outro Everton, o Cebolinha, sim, o Gabriel Barbosa ficou no banco. Enquanto a Arrascaeta está machucado ainda. A Arrascaeta está machucado, então com maiores possibilidades, até necessidades de pensar bem numa escalação e tal. Sim. O Flamengo vence e o resultado ele é soberano, mas ele nem sempre significa que foi uma grande partida. O Fluminense teve trechos longos de superioridade, não fez um bom clássico. Eu não acho que nenhum dos dois times fez um bom clássico. Mas o Flamengo venceu com mais uma excelente partida do jogador que melhor se adapta a essa nova maneira de jogar, que é o Ayrton pelo lado esquerdo. Então, o que eu percebo? O Praz falou uma frase, uma expressão perfeita. A corda está esticando para o lado do Vitor Pereira e ele está buscando alternativas. O fato do Gabriel ficar no banco, para mim, é uma grande surpresa. Eu não acho que ele esteja jogando mal, mas numa mudança de sistema, ele foi o sacrificado desta vez. E acho que a maneira como ele se colocou depois do jogo, dizendo que conversou com o treinador, sim,
e gostaria de ver uma mudança na forma como o Vitor o enxerga para efeito de escalação, é algo absolutamente normal. Sim. O Gabriel quer voltar a ter o protagonismo que ele tinha quando ele era o atacante de referência, independentemente das suas características e das características do Pedro. Agora, quando ele diz isso, ele coloca o técnico na obrigação de tomar decisões, sim, que é o básico do trabalho de um treinador. E agora é um ou é outro. Isso que eu ia falar. O Gabigol traz esse dilema à tona. Isso. Né? É um ou é outro. Assim, não por polêmica, não por maldade, mas assim, ou eu ou ele, porque ele dá a entender... Ele dá a entender nessa entrevista. Porque assim, tu pode jogar com os dois na frente. Aí vai do treinador. Se o Vitor Pereira conseguir acomodar os dois no time, mas já estava acomodando. Mas tu pode mudar a função. Claro. Tu pode botar os dois de centroavante, claro, alternando algumas vezes o posicionamento de um e de outro. Vai ser uma coisa que o Vitor Pereira vai esquentar a cabeça para resolver, porque hoje é difícil a gente pensar em Gabigol ou Pedro no banco, né? Pois é. E na maneira como se colocou ali, é um outro. Mas a maneira como ele dá essa entrevista, realmente, eu sinto que ele está querendo explicar algo a mais, sabe? Ele fala, olha, eu conversei, tá tudo certo entre nós dois, e eu senti, assim, que ele ainda ficou 2 dias ali. Quando aqueles 2 dias que ele ficou sem treinar, não mudou em absolutamente nada. Ele já foi várias vezes aqui trazido a informação pelo Pedro Henrique Torre que ele estava apenas fazendo musculação, que era algo já pensado. Sabe o quê? Se ele não explica da maneira como ele explicou, com sobriedade, com tranquilidade, a repercussão Gabriel se recusa a jogar com o Pedro. Sim. E é muito pior administrar esse tipo de coisa. Então, nós não temos nenhum motivo para achar que as coisas não foram exatamente como ele falou. Ele conversou com o técnico, ele não quer mais ser enxergado por esse treinador como alguém capaz de fazer aquela função. Ele quer outra função. Sim. E ele sabe que isso significa que ele vai ter que disputar a função com o jogador, que é um centroavante de referência, ao mesmo tempo um centroavante de referência diferente de todos os outros, pelas habilidades que o Pedro tem. Então, está aberta a disputa. Um time de futebol competitivo com os objetivos que o Flamengo tem, é preciso todo mundo ter essa noção mesmo. E uma novidade, né? É algo novo. Sim, e o Vitor Pereira vai ter que resolver isso. A gente tem os números do Gabriel e também do Pedro nessa temporada de 2023. Eu quero mostrar para a gente seguir discutindo isso, tá? Então, Gabigol, 15 jogos, 9 gols e 1 assistência. O Pedro, 13 jogos, 14 gols e 3 assistências. Esse número de gols do Pedro na temporada passada também era um pouco maior do que o número de gols do Gabigol. O Gabigol falava várias vezes em várias entrevistas, mas olha o meu posicionamento. Eu tenho feito um pouco menos gols do que o Pedro, apesar de ainda estar fazendo, mas eu tenho ajudado muito mais a equipe. Ele falava isso sempre na temporada 2022 e não parecia ser algo que o incomodava. As coisas mudaram em 2023 porque ele começou a ter essa crítica e essa lupa em cima dele maior. Como é que você enxerga isso, Praz? Assim, que a gente, na maioria, a gente enxerga um atacante, o Gabigol ou o Pedro, a gente vai olhar os números, a gente olha números de gols. Ou, de repente, o mais que olha mais com a lupa, olha números de gols e assistências. Participação em gols. Isso. Mas vai muito além disso. Claro. Às vezes, um terceiro, um quarto passe antes da assistência é muito mais importante que a assistência. A assistência, o cara chegou, saiu na cara do goleiro, só rolou pro lado. Sim. Então, assim, o futebol, se tu for analisar, ele tem que ser analisado de uma maneira muito mais profunda. Não que nem às vezes a gente faz, assim, até por falta de tempo, por falta de espaço, a gente analisa o lance do gol. Pega um jogo de 90... porque justamente ele tem mais variação que o Pedro. Então, o Gabigol no Santos, quando nós jogamos contra o Santos, era Bruno Henrique no lado esquerdo, Gabigol no lado direito e Ricardo Oliveira centralizado. Né? O Gabigol já jogou pelo lado direito, aberto, sim, quando era mais novo, né? em outra época. Já jogou por trás do centroavante, já jogou de centroavante, já jogou de segundo atacante. Então, ele tem mais variações, ele tem um repertório maior que o Pedro. E isso é bom, mas para ele, nesse momento, pode ser ruim, porque... É bom, mas é ruim, né? Pra estar pagando por isso, pela porque o treinador vê que para acomodar 2 grandes jogadores, quem pode, entre aspas, se sacrificar, não se sacrificar mas, de repente, fugir um pouco das suas características, é o Gabigol. Mas, assim, eu notei uma entrevista, um posicionamento muito sóbrio, muito maduro dele. Sim, porque se fosse, de repente, outra época ou outro jogador, até o próprio Gabigol, teria
E a gente viu em outros times situações parecidas conduzidas de forma diferente. Um tom diferente, né? Que mesmo que as palavras fossem as mesmas, passaria a impressão de que não era uma coisa que está sendo resolvida com conversa e com profissionalismo, né? Tipo, e a gente vê esse uma Gabigol rebeldia. desde 2019, exatamente. É uma rebeldia. É o 2019 e não é com o Jorge e não é Jesus, dessa com o vez, Renato, né? com o Domi, com o Paulo Souza, era um Gabigol totalmente diferente do Gabigol e tem que aplaudir, porque eu acho que o jogador tem que ser frontal, tem que ser sincero. Tudo bem. Mas então não pode se sacrificar. Ele se sacrificou ou abriu mão de algumas coisas muito pelo time. Só que chegou uma hora realmente que para a tua continuidade de carreira, tu tem que, às vezes, se posicionar de uma maneira mais firme para que seja bem entendido. E só uma coisa para eu concluir em relação ao que eu tenho achado do Flamengo, Marcela. O Flamengo está muito perto do título, né? Porque é uma vantagem grande, impõe ao Fluminense a necessidade de fazer praticamente uma goleada no segundo jogo. Sem o seu técnico em campo, sem dois jogadores que são muito importantes. Então, assim, o estrago feito nas ambições de título do Fluminense foi grande. E se o normal acontecer, porque o normal agora no segundo jogo é o Flamengo confirmar o título, vai ser um troféu conquistado por uma equipe que não está brilhando, mas o futebol produz campeões que não brilham, pelo menos aos olhos da opinião pública, na própria comparação com outras versões do mesmo time, com muita frequência. Isso não é uma coisa dramática. É uma etapa da temporada com a qual o Flamengo teve de lidar com o seu